Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos a mais um domingo, o Domingo de Todos os Santos, que hoje é celebrado pela Santa Igreja. Semana passada nós comemoramos o Santo Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre os santos apóstolos e os santos discípulos, e comemoramos assim o nascimento da Santa Igreja, o nascimento da Igreja enquanto a missão apostólica. E hoje nós celebramos os frutos do Espírito Santo, os frutos que são os santos que existem em uma grande variedade na Santa Igreja. Os santos mártires, os santos apóstolos, os santos confessores, os santos monges, os santos hierarcas, os santos monarcas, os santos profetas e todos os santos da Igreja, os santos anjos, todos nós comemoramos hoje. Os santos que são membros do corpo de Cristo. E no Evangelho de hoje o Senhor nos mostra o caminho da deificação, que a santidade, tornar-se santo, significa a deificação. Significa participar pela graça do que Cristo é em natureza. No Santo Evangelho de hoje o Senhor começa dizendo que quem o confessar diante dos homens, ele o confessará no reino dos céus. Mas quem negá-lo diante dos homens, também o Senhor o negará diante dos céus. O Senhor também diz aos seus apóstolos: quem vos renega, renega a mim, em outro momento do Evangelho. Desta forma, nós aprendemos que nós devemos não apenas reconhecer o Senhor Jesus Cristo, mas reconhecer a hierarquia apostólica. Negar a Cristo diante dos homens significa também negar a Igreja diante dos homens. Quando negamos a Igreja, onde está o Espírito Santo de Deus e a graça da deificação, o corpo de Cristo, também negamos o Senhor. Pois negar o corpo é negar também a cabeça, pois Cristo é a cabeça da Igreja. E depois o Senhor diz aos seus apóstolos: aquele que ama mais o pai e a mãe do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Que amor é este que o Senhor está exigindo? Este é o amor do primeiro mandamento, quando no Antigo Testamento o Senhor disse ao seu povo: amem o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua mente, de todo o teu coração. O Senhor Jesus Cristo, sendo Ele o verdadeiro Deus que encarnou para a nossa salvação, o Senhor pede aos apóstolos que cumpram pede a todos os seus discípulos que cumpram o primeiro mandamento, se apresentando e se revelando a eles como o Deus verdadeiro, o Deus encarnado. Quando Ele diz que devemos amar mais a Ele do que aos nossos próprios pais, que devemos amá-lo acima dos nossos próprios filhos, acima de nossos familiares ou de qualquer outra coisa, o Senhor está se revelando enquanto o Deus verdadeiro e dizendo, que devemos amá-lo de todo o coração, de toda a força, com toda a mente, acima de todas as coisas. Amá-lo como Abraão, o santo patriarca Abraão, o amou. Quando o Senhor testa a sua fé, quando o Senhor o testa pedindo que Abraão sacrifique o seu filho Isaque, mesmo com dor no coração, o Senhor põe-se em obedecer a Deus, e quando estava para sacrificar o menino, então o anjo diz: não precisa sacrificá-lo. Mas Abraão ali mostra aquilo que o Senhor está dizendo nesse Evangelho. Por mais que Abraão amasse seu filho Isaque, seu filho único, com todo o seu coração, o amor pelo seu Senhor e pelo seu Deus era maior. E por amar mais a Deus, Abraão se dispôs a sacrificar o seu próprio filho, o seu amado. O Santo Pai Abraão mostra para nós o que significa amar o Senhor sobre todas as coisas. E o Senhor exige a seu povo a mesma fé de Abraão,
E no Evangelho de hoje o Senhor continua pedindo aos seus apóstolos e aos seus discípulos que sigam amando o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, pois o Senhor é Deus e a Deus amamos sobre todas as coisas. E o Senhor diz: quem não me ama acima do pai e acima da mãe, quem não me ama acima dos filhos, quem não me ama acima de todas as coisas, não é digno de mim. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo não é apenas um filósofo, um sábio, alguém importante. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Quando o Senhor diz: quem não me ama acima do pai e da mãe, quem não me ama acima dos filhos, não é digno de mim, o Senhor está dizendo: quem não me ama sobre todas as coisas, não me reconhece como Deus verdadeiro. E se não me reconhece como Deus verdadeiro, não é digno de mim. Não é salvo. Pois a nossa salvação está no Senhor, que é o nosso Salvador, o Deus verdadeiro. E todos aqueles que negam que o Senhor é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, não são dignos do Senhor e não são discípulos do Senhor. Seguidamente, neste Evangelho, o Senhor diz: quem não tomar a cruz e não me seguir, também não é digno de mim. Tomar a cruz, que significa abandonar todas as nossas paixões e todos os vícios que nós temos de estimação. Os vícios que nós amamos. Os pecados que nós alimentamos. A gaiola que nós enfeitamos. Todos esses pecados que nos aprisionam e que nós adoramos, esses nos separam de Deus. Isso é possível ser seguidor de Jesus Cristo. Isso é possível amá-lo sobre todas as coisas, quando de fato nós esvaziamos o nosso coração e a nossa vida de todos os pecados que nós amamos, do adultério que nós amamos, das mentiras que nós amamos, do dinheiro, dos prazeres da carne e de tudo aquilo que nos vicia, de tudo aquilo que nos adoece, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Por amor a Cristo, por amor ao nosso Senhor e nosso Deus, como confessa o santo apóstolo Tomé ao ver o ressuscitado. Se amamos o Senhor como nosso Senhor e nosso Deus, acima de todas as coisas, nós temos a coragem e a força para abandonar tudo aquilo que nós amamos e que nos afasta do Senhor. E quando o Senhor diz nesse Evangelho que aqueles que deixam os pais, as mães, os filhos, a esposa, as terras, os irmãos e os irmãos, aqueles que deixam tudo isso para segui-lo, este herdarão o reino dos céus, o Senhor não está dizendo necessariamente que nós temos que abandonar os nossos pais, nossas mães, aqueles a quem amamos. Mas o Senhor está dizendo que se aquilo que nós amamos, mesmo que sejam a nossa família, nos afasta do Senhor, então, da nossa família ou de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, disso abrimos mão. O Senhor não está dizendo necessariamente que devemos abandonar nossa família. Mas se a nossa família nos separa de Deus, como o Senhor diz em outro evangelho, e por conta dele existirá inimizade entre pai e mãe, entre filho e filha, o Senhor diz que devemos abandonar tudo e todas as coisas por amor ao seu santo nome, para viver unidos ao Senhor. E os santos nos mostram isso. Quantos foram os santos mártires que ao longo da história da igreja foram mártires e se negar o Senhor Jesus Cristo e abraçaram a morte dolorosa, muitas vezes entregues pelos seus próprios familiares, entregues pelos seus próprios irmãos e amigos, que os entregavam às autoridades e impunham que os mártires negassem o Senhor, mas os mártires não o negaram. E, por amor ao seu santo nome, acima de todas as coisas, deram suas vidas pelo Senhor. E hoje a igreja comemora todos os santos. A santidade não significa
apenas ser justificado, ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. A salvação ela não está reduzida à cruz de forma legalista, como se fosse apenas um pagamento onde o Senhor morreu para pagar uma dívida por nossos pecados. A salvação, a regeneração, a obra salvífica do Senhor começa na sua encarnação e termina na sua ascensão, onde na encarnação o Senhor assume a nossa natureza, une a nossa natureza à sua natureza divina, onde na morte o Senhor assume a nossa morte e vai buscar o homem na morte, onde pela sua ressurreição o Senhor destrói o poder da morte e pela sua ascensão o Senhor eleva a natureza humana até o status da glória de Deus. Torna a natureza humana em sua pessoa participante da glória divina e digna do louvor, da glória e da adoração. Pois no Senhor Jesus Cristo, a divindade e a humanidade estão unidas sem separação. O Senhor é o nosso Salvador e é aquele que nos ensina toda a verdade contra toda a ilusão deste mundo. Toda a obra e toda a vida do Senhor é salvífica e o Senhor é o nosso Salvador em todas as coisas. E nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo, pela graça do seu Espírito Santo derramado na igreja, não apenas a sermos justificados e perdoados pelos pecados, não somos chamados a sermos cristãos apenas para sermos melhores moralmente ou apenas para sermos pessoas melhores, boas pessoas, e apenas para confessar o Senhor Jesus Cristo. Não, somos chamados pela graça de Deus, pelos santos sacramentos, a participarmos pela graça daquilo que Cristo é por natureza. E estes são os santos, aqueles que participam da natureza deificada do Senhor Jesus Cristo, aqueles que participam da glória de Deus. Também todos nós somos chamados a participarmos da glória de Deus, a nos unirmos ao Senhor e participarmos da sua natureza. Isto significa ser salvo. Isto significa santidade. Participar da natureza de Cristo pela graça do Espírito Santo. Como ensina São Serafim de Sarov, o objetivo da vida cristã é a aquisição do Espírito Santo. É a deificação. Portanto, mas algo, finalizando esta breve reflexão, isto só é possível pelo amor. Pelo amor ao Senhor sobre todas as coisas. E aí voltamos ao Evangelho. No início do Evangelho. Quando amamos o Senhor sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a mente, aí sim somos capazes de tomar a cruz, de negar os nossos vícios e paixões e de verdadeiramente seguir o Senhor Jesus, como fizeram os santos de várias formas diferentes. Sejam os mártires, os confessores, os monges, as miróforas, os apóstolos, os hierarcas, os monarcas, os profetas, os anjos, todos os santos, pais de família, monges, padres, mulheres, homens, crianças, todos aqueles que se santificaram. Todos eles amaram o Senhor sobre todas as coisas e, amando o Senhor sobre todas as coisas, também amavam o próximo como a si mesmos. E, pela graça do Espírito Santo, o Senhor nos conceda este amor, que só é possível alcançar pela graça do Espírito Santo. Pela nossa própria força é impossível. Pela nossa própria natureza sozinha é impossível. Somente pela sinergia, quando o Senhor une a sua graça e o seu Espírito Santo, a nossa vontade, a nossa luta, a nossa ascese, somente assim somos capazes de vivenciar este amor de verdade na igreja. Que o Senhor nos abençoe com este amor e nos conceda este amor sobre todas as coisas, até o seu reino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.